Apocalipse Cópita de Paulo, obra completa. Esta é a revelação do santo apóstolo Paulo a respeito das coisas que lhe foram reveladas quando ele foi trasladado ao terceiro céu, e ao paraíso de Deus, e ouviu palavras inefáveis que não podem ser compreendidas pelo homem natural. Durante o consulado de Teodósio Augusto o Jovem, e do venerável Graciano, certo homem que vivia em Tarso, na casa que antes havia pertencido a Paulo, um anjo apareceu a ele e entregou-lhe uma revelação e ordenou que ele desfizesse os fundamentos da casa e a reconstruísse de acordo com o que lhe seria mostrado. Porém, ele imaginou que estivesse sonhando. 2. Mas o anjo insistiu, e apareceu-lhe a segunda e a terceira vezes, ordenando-lhe a revolver os alicerces da casa, e enquanto ele a escavava, encontrou uma caixinha de mármore que continha a revelação de Paulo, bem como as sandálias que ele costumava usar quando saía para ensinar a palavra de Deus. Esse homem ficou muito apavorado, de sorte que tomou a caixa e foi mostrá-la ao mandatário da cidade. Aconteceu que, quando o magistrado a recebeu, imediatamente a enviou ao imperador Teodósio, selada como estava com um lacre de chumbo, pois temia que o seu conteúdo pudesse ser mais importante do que parecia. E, abrindo ao imperador, descobriu que nela havia a revelação do apóstolo Paulo. E o imperador mandou que fizessem uma cópia e enviou um manuscrito original para Jerusalém. E nele estava escrito assim: 3. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Dize a este povo: até quando pecareis, e adicionareis culpa ao vosso pecado para provocar a ira de Deus, que tendo-vos criado, agora diz: vos dizeis serdes filhos de Abraão, mas fazeis as obras de Satanás, e prosseguis falando mal contra Deus, gloriando-vos em vossos discursos. A palavra de Deus está sempre nos vossos lábios, e ainda assim sois miseráveis, porquanto estás conformados à vossa vã maneira de viver. Saibais disto, que toda a natureza se sujeita a Deus, mas os filhos dos homens vivem a pecar, provocando assim a ira do Senhor. 4. O sol que tantas vezes vos dá a luz me tem dito: ó Senhor Todo-Poderoso, como me aflige testemunhar as iniquidades e injustiças dos homens. Permita-me tratá-los segundo as suas obras, e deixes que os abrase com o meu calor a fim de que reconheçam que apenas Tu és Deus. E eis que saiu uma voz a dizer: eu sei todas estas coisas, pois os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem, mas pela minha paciência espero até que se arrependam e se convertam. Todavia, eu os julgarei se não tornarem para mim. 5. Do mesmo modo, a lua e as estrelas muitas vezes se curvam diante do Senhor, e dizem: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu nos deste poder sobre a escuridão. Até quando testemunharemos as impiedades, fornicações e assassinatos que os homens cometem durante a noite? Permita-nos tratá-los de acordo com o que eles merecem, e assim hão de saber que só Tu és Deus.
E eis que novamente saiu a voz que eu havia escutado, a qual dizia: todas estas coisas são do meu conhecimento, pois os meus olhos as veem, e os meus ouvidos as escutam, mas pela minha paciência tenho esperado que se arrependam e se convertam. Mas se não se arrependerem, eis que com juízos virei sobre todos eles. 6. O mar também tem gritado, e com a sua voz tem protestado. Ó Senhor Todo-Poderoso, os homens têm profanado o teu nome. Dê-me a permissão e levantarei as minhas ondas de modo a cobrir a vastidão da terra. Assim varrerei essa geração pecadora de diante da tua face. Mas eis que escutei uma voz a dizer: eu sei de tudo o que está acontecendo, porque os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem tudo, mas na minha longanimidade espero até que se arrendam e se convertam a mim. Mas se não se arrependerem, eu os castigarei. A terra também clamam ao Senhor contra a raça humana, dizendo: ó Senhor Todo-Poderoso, eis que sofro mais do que todas as coisas criadas, porque é sobre mim que são praticadas todas as fornicações, e adultérios, e assassinatos, e roubos, e falsos juramentos, e feitiçarias, e bruxarias dos homens, e todo o mal que eles cometem, de modo que o pai se levanta contra o filho, e o filho se levanta contra o pai. O estranho se arma contra outro estranho, e cada um cobiça a mulher do seu próximo. O pai profana o leito do filho, e o filho igualmente se deita na cama do seu pai, e até aquele que oferece os teus sacrifícios tem contaminado a tua casa com atos impuros. Portanto, eu sofro mais que toda a criação, e embora contra a minha vontade, ainda os abençoou com trigo e todos os bons frutos da terra. Mas se tu me permitires, hei de negar-lhes o sustento de pão. Nisso saiu uma voz que dizia: eu bem sei de todas estas coisas, pois não há ninguém que possa ocultar de mim ocultar os seus pecados. Mas a minha santidade há de esperar até que se arrependam. E se eles não se converterem, então entrarei com eles em juízo. 7. Sabei então, ó filhos dos homens, toda a natureza teme a Deus, vós, porém, não quereis vos sujeitar-vos a ele. Portanto, sabei que as misericórdias do Senhor são imensuráveis todo o tempo, especialmente ao entardecer, porque é neste momento que os anjos comparecem diante do Senhor para louvá-lo e contar sobre os feitos dos homens, sejam estes feitos bons ou maus. Por isso então vos digo: temei a Deus e bendizei-o a todos instante, pois a sua misericórdia não tem fim. 8. Portanto, é nessa determinada hora que todos os anjos comparecem diante de Deus, para adorá-lo. É nesse momento que vem a voz do Espírito e diz aos anjos: que novas me trazeis desde o mundo dos homens. 9. E em resposta eles dizem: eis que viemos daqueles que por amor do teu nome têm renunciado o mundo, ali vivem como estranhos, habitando em cavernas e rochedos. Estes são os que choram sobre a terra, pois padecem sede e fome por amor ao teu nome.
Eles trazem os lombos cingidos em seus corações, ofertam um incenso de louvor. Eles oravam e bendizem a todo instante, e assim aliviam a aflição da carne. Eles choram e lamentam mais do que todos aqueles que habitam sobre a terra. E nós também lamentamos com eles até que venha o tempo da recompensa dos justos. Então veio a eles a voz de Deus, dizendo: Eis que desde agora a minha graça é derramada sobre vós, e o socorro sobre aqueles que são do meu amado Filho. Ele os guiará em todo o tempo e lhes servirá e não os desamparará, embora vivam nas cavernas da terra. Já os tenho guardado e ainda os guardarei no meu reino, onde nenhum mal os tocará. 10. E havendo estes anjos saído, eis que vieram outros para adorar na presença da majestade. Espírito de Deus veio até eles, a voz de Deus lhes falou: Que pesares acordem aos santos de onde vos viestes? E eles responderam ao Senhor: Eis que viemos de entre aqueles que invocam o teu nome e em que se dizem cristão, os que vivem de acordo com o mundo e tornam-se miseráveis por jamais fazerem a ti uma oração sequer. Porque devemos nós viver em companhia de pessoas tão pecadoras? Então veio a eles a palavra do Senhor, dizendo: Deveis servi-los até que se arrependam e convertam. Mas se não se converterem, então eu os julgarei. Sabei então, ó filhos dos homens, que os anjos reportam diante de Deus todas as obras que vos praticais, sejam elas boas ou más. 11. E depois disso eu vi um dos seres espirituais que estavam ao meu lado, e ele me tomou em espírito e me levou ao terceiro céu. Então ele me disse: Segue-me, e eu te mostrarei o lugar para onde são trazidos os justos depois que eles morrem. Depois te levarei ao abismo e te mostrarei as almas dos pecadores e o tipo de lugar ao qual são conduzidos depois que eles morrem. Então acompanhei o anjo e ele me levou ao céu e me mostrou o firmamento e todas as suas potestades, e a negligência a qual engana e seduz os corações dos homens, e o espírito da calúnia, e o espírito da fornicação, e o espírito da ira, e o espírito da presunção, todos eles estavam ali. Os principados do mal estavam ali. Eu os vi debaixo do firmamento do céu. E novamente olhei e vi anjos cruéis, espíritos vorazes. Suas faces eram furiosas, e das suas bocas sobressaíam os dentes. Seus olhos flamejavam como a estrela da manhã que brilha no oriente, e dos seus cabelos e das suas bocas saíam faíscas de fogo. Então perguntei ao anjo que estava comigo: Quem são estes? E o anjo me respondeu: Estes são indicados para as almas dos ímpios quando eles mais precisam, pois não creem que o Senhor seja o ajudador daqueles que nele confiam. 12. Nisso olhei para o alto e vi outros anjos cujas faces resplandeciam como o sol. Eles usavam grinaldas de ouro e tinham palmas em suas mãos, e também possuíam o sinal de Deus. E eles usavam vestes nas quais estava escrito o nome do Filho de Deus. Cheios de bondade e piedade,
Então falei ao anjo que me conduzia: e estes, quem são? E por que possuem tanta beleza e piedade? E o anjo me respondeu: estes são os mensageiros da justiça. Eles são os que conduzem as almas dos justos na hora de sua maior necessidade, pois aceitaram o Senhor coajudador das suas almas. Então eu lhe falei: precisam os justos e os ímpios igualmente apresentarem as suas testemunhas depois que eles morrem? Ao que o anjo me respondeu: não há nenhum meio pelo qual o homem possa escapar de Deus. Todavia, os justos têm um santo ajudador, pelo que não encontrarão problemas quando tiverem de comparecer perante Deus. 13. Então novamente falei ao anjo: eu desejo ver as almas dos justos e dos pecadores no momento em que elas são tiradas do mundo. Então o anjo me falou: olhe para a terra lá embaixo. E eu fiz como ele me ordenou e vi que o mundo inteiro era como nada perante a minha vista. E vi quão banais são os filhos dos homens. Eu estava bastante admirado, pelo que falei ao anjo: é esta a grandeza humana? E ele me respondeu, dizendo: sim, e esta é a sua vida desde a manhã até ao entardecer. Então olhei novamente e vi uma grande nuvem de fogo que ia cobrindo toda a face da terra, e disse ao anjo: o que é isto, Senhor? E ele me falou: esta é a grande injustiça que vem sendo trabalhada para levar os homens à destruição. 14. Ao ouvir isso, eu suspirei e chorei. E falei ao anjo: gostaria de esperar para ver as almas dos justos e as almas dos pecadores, a saber que caminho elas tomam depois que deixam o corpo. O anjo me falou: olhe outra vez para a terra lá embaixo. Então olhei e vi toda a vastidão do mundo, e eis que os homens eram como nada perante os meus olhos. E continuei a observar até que descobri um homem a um canto da terra. Então o anjo me falou: este homem que vês é um justo. Eu continuei a olhar e vi todos os feitos que esse homem havia praticado em nome de Deus, e todos os seus desejos, os que ele se lembrava e os que ele já havia se esquecido. Tudo estava perante ele no momento em que a sua alma abandonou o corpo. Eu notei que os justos prosperavam e encontravam refrigério nessa hora, e que tão logo eles deixavam este mundo, os anjos do bem e os anjos do mal vinham estar juntamente ao lado deles. Eu via todos eles, porém os anjos do mal não tinham nenhuma autoridade sobre os justos, mas os santos anjos, sim, estes podiam conduzir as suas almas depois que elas abandonavam seus corpos. Eles apresentavam estas almas, dizendo: alma, toma conhecimento do corpo ao qual tu deixaste, porque no dia da ressurreição deverás retornar a este mesmo corpo a fim de que recebas o que foi prometido aos justos. Então eles recebem a alma que deixou o corpo e a osculam como se fossem velhos conhecidos, e dizem-lhe: eis que cumpriste a vontade de Deus durante o tempo em que estiveste no mundo, portanto, sê de um bom coração.
E o anjo que a assistia a cada dia veio encontrá-la, e disse-lhe: Sê de um bom coração, pois afirmo que me alegro sobre ti por haveres feito a vontade de Deus sobre a terra. E eu mesmo tenho reportado quais têm sido as tuas obras. E do mesmo modo o Espírito avançou para encontrá-la, e disse: Alma, não temas nem te perturbes, pois hás de ir a um lugar ao qual jamais conheceste, e eu serei o teu ajudador, visto que encontrei em ti um lugar de refrigério enquanto estive contigo sobre a terra. Então seu espírito se encheu de força e o anjo o tomou e o elevou ao céu. Nisso o anjo lhe falou: Eis que a ti virão os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. São espíritos do engano que hão de dizer-te: Alma, que fizeste para mereceres o céu? Espera, pois veremos se em ti não há alguma coisa de nós. Então a alma ficou detida ali, pois houve uma grande luta entre os anjos do bem e os anjos do mal. Porém, quando os espíritos do engano examinaram aquela alma, eis que gritaram com forte voz: Eis que não encontramos nada de nós em ti. E, além do mais, todos os anjos e espíritos saíram em teu socorro e não permitem que nos apossemos de ti, portanto estás livre para passares de nós. Mas em seguida veio outro espírito, um espírito de calúnia e um espírito de fornicação, e eis que ficaram parados diante daquela alma. E quando a viram, choraram e disseram: Como puderam arrebatar esta alma das nossas mãos? Ela deve ter cumprido a vontade de Deus sobre a terra, e por isso seus anjos a ajudam, permitindo que passem por nós sem ser incomodada. Então todas as potestades do mal saíram a encontrá-la, mas não puderam evitar que ela subisse, pois não encontraram nenhum dos seus defeitos sobre ela. Pelo que rangiam os seus dentes contra essa alma, dizendo: Como pudeste escapar de nós? Nisso o anjo que a conduzia lhes respondeu: Tornai-vos em confusão, pois usaste de toda a vossa astúcia para arrastá-la ao mal. Vos atentaste de todas as formas enquanto esteve no mundo, mas ela não quis dar-vos ouvidos. Então ouvi a voz de miríades de santos anjos que diziam: Alegra-te e exulta, ó alma, sê forte e não temas coisas alguma. E eles estavam muito admirados que aquela alma tivesse sustentando o sinal do Deus vivo. Assim eles a encorajavam e chamavam-na bem-aventurada e diziam: Muito nos alegramos em ti, pois fizeste a vontade do nosso Deus. Então eles mesmos a conduziram para que pudesse adorar a Deus em sua presença. E tão logo eles cessaram de adorar, eis que veio Miguel e todas as hostes de anjos, e se prostraram para apresentar a alma, dizendo: Este é o Deus de todos, o qual os fez à sua imagem e semelhança. Nisso apareceu um anjo que se adiantou a dizer: Senhor, lembra-te dos seus feitos, pois esta é a alma cujos feitos te foram reportados a cada dia, agindo segundo os teus juízos. E do mesmo modo outro espírito dizia: Eu sou o espírito da vivificação que lhe dava o fôlego.
eu tive refrigério enquanto habitei o seu corpo, de modo que pude me comportar segundo os teus santos preceitos. Então se ouviu a grande voz de Deus que dizia: assim como esta alma não me fez agravo, eu também não o agravarei. Ela usou de compaixão, então eu serei compassivo com ela. Deixai então que Miguel, o anjo do concerto, a conduza ao paraíso da felicidade, a fim de que possa permanecer ali até o dia da ressurreição. Então escutei a voz de milhares de anjos, arcanjos e querubins, e os 24 anciãos que entoavam hinos a Deus, dizendo: justo és tu, Senhor, e justos são os teus julgamentos. Em ti não há aceitação de pessoas, pois retribuís aos homens segundo os seus feitos merecem. Depois destas coisas o anjo me falou: tens tu crido e compreendido tudo o que vos acontece depois que a alma abandona o corpo, e que ele vos assiste nesta hora de necessidade? E eu lhes respondi: sim, Senhor.